Hoje eu quero compartilhar com você alguns mitos que eu acreditava fielmente e eu colocava em prática durante o meu processo de emagrecimento. Isso que eu tô falando há alguns anos atrás. Durante o meu processo ali de graduação, eu tentava emagrecer, não conseguia chegar ao resultado nenhum, muito pelo contrário, eu sentia muita impulsividade, muita tristeza por não estar conseguindo chegar ao resultado de emagrecimento que eu desejava. E ao longo do tempo eu percebi que meu metabolismo, ele realmente lentificou. Ficou mais difícil eu conseguir chegar ao resultado de emagrecimento que eu tanto desejava. Isso graças a uma sequência de erros que eu cometia e que infelizmente eu aprendi muito dentro da faculdade de nutrição. Longe de mim estar falando aqui que graduação de nutrição, você aprende um monte de erro, não é sobre isso. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre o metabolismo da mulher, me aprofundar mais nessa área, eu pude compreender que direcionamentos, eles devem ser feitos e levados em consideração de acordo ali com o tipo da pessoa, né? Não são direcionamentos generalistas, digamos assim. Então, nós precisamos olhar com mais cuidado para esse metabolismo da mulher e levar em consideração esse metabolismo da mulher. Então, se você é mulher e deseja emagrecer, preste bem atenção nesses erros aqui, nesses mitos que talvez faça sentido para você hoje. E entenda exatamente como que você deve fazer se você coloca algum desses erros em prática ainda hoje. O primeiro mito é quanto mais restringir, melhor. E hoje eu ainda vejo com muita frequência as pessoas colocando muito isso em prática. Então, quanto mais restringir, melhor. Quanto menos comer, melhor. Eu percebo muito durante a minha prática clínica. Hoje eu não pego tanto paciente assim, com essa necessidade de querer restringir, com medo da comida. Mas eu já peguei muitos pacientes, assim, muitas mulheres que chegavam na consulta com medo de comer. Acreditando que se eu fosse comer o planejamento que nós havíamos montado, fosse engordar. E a realidade é que isso é uma crença, né? De que quanto menos você come, melhor é para você chegar a esse resultado, mais rápido você chega. Antigamente eu fazia jejum intermitente de horas e horas, em horas. Eu cheguei a restringir minha alimentação para 500 calorias no dia, junto com o jejum intermitente. Sofria muito, obviamente, com isso, mas eu acreditava que aquilo fosse a solução para eu chegar no resultado de emagrecimento que eu desejava e, na verdade, não foi. E por que não é o ideal para nós, mulheres, restringir demais? Porque quanto mais eu restringo, mais eu estimulo um hormônio que é chamado cortisol. Esse hormônio cortisol vira uma cadeia, na realidade, de desajuste dos hormônios. Esse hormônio cortisol, desregulado, ele estimula o processo inflamatório, ele reduz a sua produção de progesterona por uma cadeia de excesso de produção de cortisol, redução do volume de progesterona, vai mexer diretamente com o seu ciclo, mexe diretamente com o seu processo inflamatório, como eu falei anteriormente, mexe diretamente com a sua tireoide, que vai mexer diretamente com o seu metabolismo. Então, a realidade é que quanto mais você restringir, não é o ideal. A realidade é que você precisa compreender as suas reais necessidades e fazer um bom fracionamento da sua alimentação, priorizando nutrientes essenciais para a organização dos seus hormônios. Assim você começa então a conversar, a fazer carinho, digamos assim, no seu fisiológico, nas necessidades do seu corpo. Porque concorda comigo que quanto menos você comer, não faz muito sentido, afinal você vai ficar um longo período sem comer, não vai colocar nutrientes para dentro. Nutrientes que, na realidade, são essenciais para o equilíbrio da sua tireoide, para melhora ali da permeabilidade intestinal. Nutrientes são essenciais para a redução da sensibilidade, para a melhora da sensibilidade da insulina na célula. Então, o que eu preciso é incluir nutrientes. Ao invés de restringir demais, inclua mais nutrientes na sua rotina. Fracione mais. Vamos falar sobre fracionamento já já. Bem, o segundo é colocar os alimentos em caixas de proibido e permitido. E eu fazia muito isso também. Me faltava flexibilidade com a alimentação. Então, um brigadeiro, ele tá na caixa de proibido, mas uma cenoura, ela tá na caixa de alimentos permitidos. Se durante a semana eu comesse um brigadeiro, seria, obviamente, um motivo para eu, durante finalizar a semana, comendo todos os alimentos hiperpalatáveis possíveis. Afinal, eu errei. Quando você coloca os alimentos em caixas de proibido e permitido, você acredita que esteja cometendo um erro a partir do momento que você consome. E já que eu estou cometendo esse erro,
por que não finalizar e cometer mais desse erro? Afinal, eu já errei. Então vamos finalizar do jeito que dá. Quando eu aprendi que a flexibilidade, que esses alimentos, na realidade, tanto o brigadeiro, a pizza, o hambúrguer, eles vão estar diariamente na minha rotina e eu vou gostar do sabor deles, eu pude compreender que ser mais flexível é o meu caminho. Que eu quero isso para sempre. Eu não quero chegar só ao resultado de emagrecimento. Eu não viso só isso. Eu viso melhora do metabolismo como um todo, melhora do meu corpo, melhora mais saúde. Então, se eu viso isso, eu sei que esses alimentos eles vão entrar na minha rotina e que tá tudo bem. Desde que eu entenda que comer um brigadeiro num período da tarde, por exemplo, após o almoço, por exemplo, não será um gatilho para eu comer errado ao longo do dia inteiro. Tá bom, eu comi, tudo bem, mas isso não define como será a minha realidade. Tá tudo bem eu comer outros alimentos saudáveis ou voltar ao meu planejamento, que seja, nos próximos horários. Era muito fácil, numa quinta-feira, eu pedir uma pizza, comer a pizza como se não houvesse amanhã, mesmo já estando saciada, e continuar assim até o domingo, porque eu acreditava que já tá no final de semana mesmo, entendeu? Então você vive numa roda de hamster. Tá sempre ali, tentando chegar a algum lugar e não chega a lugar nenhum, porque você está sempre no padrão 880. Colocar caixa em alimentos proibida e permitido te coloca num padrão 880. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. E se você quer manter longevidade, ter longevidade e manter a perda de peso que você tanto deseja, você tem que entender sobre flexibilidade da alimentação. Sobre comer, se sentir satisfeita, parar e voltar ao que era antes. Segundo, focar em calorias e não dar valor para os ingredientes dos alimentos. Você sabe que isso tem acontecido com muita frequência nas redes sociais, de comparações de alimentos. Então esse aqui tem menos caloria, esse tem mais caloria, então vai nesse. Hoje em dia é muito fácil de perceber pessoas consumindo muito refrigerante porque é zero. Então a gente tem que levar em consideração só o volume calórico e mais nada. Consumindo muita gelatina zero, acreditando que aquilo será a salvação dela, só porque é zero. E a realidade é que pouco se leva em consideração os ingredientes. E são esses ingredientes, você olha lá na lista de ingredientes, emulsificante, corante, aromatizante, espessante. Na realidade, quando eles entram em contato com o nosso organismo ativa o sistema imunológico, porque é como se fosse um sistema, um corpo estranho. É como se fosse uma bactéria entrando no seu corpo. Quando uma bactéria entra, seu corpo ele ativa o sistema imunológico para tentar combater aquela bactéria e eliminar. Os ingredientes desses alimentos industrializados, ainda que sejam zero caloria, chega no seu corpo, o sistema imune ativa, aumenta o processo inflamatório. Para quê? Para tentar combater aqueles ingredientes e eliminar. O grande problema é quando você consome diariamente. É zero, então tá tudo bem. Tá tudo bem eu consumir gelatina zero todos os dias. Tá tudo bem eu consumir refrigerante zero todos os dias. Não está. Você está desequilibrando toda a sua flora, sua microbiota intestinal. Você está trazendo mais ingredientes para o seu corpo, está trazendo diariamente, estimulando o sistema imunológico, aumentando o processo inflamatório. E você está gerando no seu corpo, diariamente, um processo inflamatório de baixo grau. O que vai desequilibrar ainda mais uma sequência de hormônios, que influencia diretamente na absorção de vitaminas e minerais. Então, na realidade, a ideia é que eu gosto muito de chocolate. Eu como chocolate todos os dias, tá? Isso é real. Mas o que me pega para escolher um bom chocolate não é o volume calórico daquele chocolate. O que me pega para escolher aquele chocolate são os ingredientes que estão nele. Nossa, tem açúcar. Tá tudo bem. Às vezes eu consumo um chocolate de 50%. Às vezes é o leite também. Tem mais açúcar, óbvio. Mas se eu quero consumir todos os dias, eu vou priorizar por aqueles que têm ali um volume maior de cacau. Eu olho para os ingredientes para perceber se ele está cheio de conservante, de emulsificante, de gordura hidrogenada. Aí não vale a pena para mim. Mas se eu vejo ali que ele tem o cacau, a massa do cacau, tem o açúcar dele e tem a gordura do cacau, maravilhoso. Eu consumo ele. Não é tão industrializado assim.
Então, pare de focar muito em caloria e comece a focar mais em nutrientes daquele alimento. Barrinha de proteína, então, nossa. Você olha a lista de ingredientes da barrinha de proteína e você fica horrorizado. Faz sentido consumir diariamente? Não faz sentido. Não faz. Se você quer organizar os seus hormônios, se você quer melhorar a absorção de vitaminas e minerais, reduzir o processo inflamatório, não faz sentido, tá? E um outro ponto, por último, engessar a sua fome e sua saciedade. Eu lembro da orientação era o seguinte: você só vai comer se você sentir fome. Respeite os sinais do seu corpo. E a realidade é que não é bem assim. Principalmente você que tá sobrepeso, tá com o corpo altamente inflamado, é muito fácil existir ali um desequilíbrio do eixo de fome e saciedade. Então, na realidade, se você está tentando agora, começando agora esse processo, respeitar a sua fome e a sua saciedade será um grande tiro no pé. Essa é a realidade. Porque você vai até se analisar e sentir que tem fome, mas quando você sente realmente a fome, já tá no final do dia. E aí você faz o quê? Tá lá no último grau da fome. Procura alimentos hiperpalatáveis para consumir, porque tem a fome, tem a vontade de comer, tem o estresse, tem a ansiedade. Não faz sentido. Então a realidade é que no primeiro momento você faça um bom fracionamento da sua alimentação. Fracione mais a sua alimentação. Então tem ali o café da manhã como prioridade, o almoço, o jantar. À tarde, consome alguma coisa se você ainda não tem essa clareza ou chega no final do dia com muita fome. Então consuma alguma coisa ali nesse café da manhã, nesse lanche da tarde. Primeiro comece com o fracionamento. Ao longo do tempo, organizando essa rotina, organizando esses hormônios, reduzindo o processo inflamatório, fica mais fácil você ter essa sensibilidade de fome e saciedade. E aí sim, vale a pena você investir nisso, de comer quando estiver com fome. Mas no primeiro momento, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque você não tem clareza, os seus hormônios estão desregulados. Automaticamente, esse eixo de fome e saciedade também desregula, tá? Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você talvez acredita em algum desses mitos ainda hoje e coloque em prática ainda, coloque aqui nos comentários para mim. Se existe algum outro mito que talvez eu não tenha colocado aqui, também me deixe aqui nos comentários pra gente conversar.